Acompanhe agora os principais momentos da sessão de julgamentos da seção 1 de dissídios individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, eu cumprimento os senhores ministros que compõem a SDI1, cumprimento o Dr. Rogério Fernandes Filho, Procurador-Geral do Trabalho, representando o Ministério Público, os senhores advogados aqui presentes, senhores servidores. Informo as ausências justificadas dos excelentíssimos senhores ministros João Batista Brito Pereira, Emanuel Pereira, Augusto César Leite Carvalho, Alexandre Agra Belmonte. Informo que hoje, tendo em vista ter havido esse feriado aí bem no meio da semana, a pauta será fundamentalmente de agravos. Então, esperamos que consigamos efetivamente liquidar a pauta ainda pela manhã. Eu faculto a palavra aos ilustres colegas que queiram dela fazer uso. Ministro Aloysio, com a palavra. Por gentileza, eu precisava retirar de pauta, por impedimento, superveniente, suspeição, o AGR-EDRR 27187-2012. Peço que seja apregoado o processo. Relator excelentíssimo senhor ministro Aloysio Correia da Veiga. Agravo regimental e embargos em recurso de revista 271 de 2012. Então, retirado de pauta em razão de impedimento superveniente. Perdão, não se trata nem de superveniente. O impedimento é por força do novo Código de Processo. Sim. Meu filho nem está no mandato nesse processo, mas é advogado da empresa em outros processos. Então, aparece, atrai o impedimento. Então, fica retirado de pauta, a pedido do relator. Vamos, mais algum que seria Perdão, retirado presidente, de pauta? tem outro, sim. Estou retirando de pauta por desistência, embargos de declaração em 113.800, dígito 68/2009. Peço que seja apregoado. Relator excelentíssimo senhor ministro Aloysio Correia da Veiga. Embargos declaratórios e embargos em recurso de revista 113.800 de 2009. Então, retirado de pauta também a pedido do relator. Vamos, então, às preferências dos senhores advogados. Relator excelentíssimo senhor ministro João Oresta Lazen. Embargos em recurso de revista 193.300 de 2008. Embargante Borlen S.A. Empreendimentos Industriais. Embargado Josafá Júlio Bonfim Moraes. Ministro Dalazen, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de embargos decorrentes de agravo regimental já provido. O tema central é prescrição em caso de doença ocupacional, mais precisamente controvérsia sobre o termo inicial do fluxo do prazo prescricional. Outras divergências? É caso a caso. O acórdão da Igreja Segunda Turma, reportando-se ao acórdão regional, assinala o seguinte: portanto, o termo acordo da contagem do prazo prescricional se inicia pela cessação do benefício do auxílio-doença acidentário ou com a aposentadoria por invalidez do empregado. Somente a partir de então é que terá
que se terá a consolidação do dano, seja ele pela concessão da aposentadoria, seja pela reabilitação do autor ao trabalho ou pela própria cura da doença. A extensão do dano, pois, somente poderá ser medida a partir de então. E prossegue. No presente caso, incontroverso que, quando do ajuizamento da presente reclamação trabalhista, o contrato de trabalho do reclamante ainda estava em curso, conforme a sentença de folha tal. Assim sendo, como o contrato de trabalho se encontrava em curso por ocasião do ajuizamento da reclamação trabalhista, não há qualquer prescrição a ser declarada na medida que se quer ocorrer a consolidação dos danos que o reclamante alega ter sofrido. Eu entendo que há divergência jurisprudencial específica para a tese abraçada pela turma e, por isso, em conformidade com o voto proferido o julgamento proferido no AG, preconizo o conhecimento dos embargos. E, no mérito, por se tratar de doença ocupacional em que, como está assentado na jurisprudência, ela é de cunho progressivo e somente se consolida, não se consolida em um ato isolado, mas ou no momento da aposentadoria, ou em outro momento em que o empregado tome ciência efetiva da consolidação da lesão, eu entendo que, neste caso, invocando precedentes, não há prescrição, por isso nego provimento aos embargos da hora embargante. É como voto. Em síntese. Perfeito. Então, doutor Marcelo, fazemos apenas o registro da presença? Apenas o registro. Tem procuração nos autos? Com procuração nos autos, presidente. Perfeito. Pergunto se há divergência. Não havendo-se, decide nos termos voto relator. Obrigado. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro João Aresta Lazen. Agravo regimental embargos em recurso de revista 369 de 2012. Então, com a palavra, ilustre relator, o ministro Dallazen também. Senhor presidente, senhores ministros, este agravo regimental suscita uma questão interessante do ponto de vista de direito intertemporal, no que tange à admissibilidade do recurso de embargos. O agravo regimental, por ocasião da interposição do agravo regimental e, mesmo antes, por ocasião da interposição dos embargos fundados em contrariedade à orientação jurisprudencial 419, à época, a OJ estava em plena vigência, se é que se pode falar em vigência de orientação jurisprudencial. Enfim, não havia sido cancelada. Sucede que, então, em tese, seria o caso de conhecer-se dos embargos por contrariedade. Sucede que sobreveio o cancelamento da OJ. Nesse caso, eu entendo que não há sentido em se prover o AG e em se processar os embargos, portanto, para depois se negar provimento, porque a tese de direito material está superada pelo cancelamento da própria orientação jurisprudencial de índole sobre tema de direito material. Tá. Esse é o aspecto central que fiz questão de ressaltar na ementa, que, em linha de princípio, não se adotaria essa solução. De modo que eu nego provimento ao agravo regimental. Pergunto se há divergência. Não havendo-se, decide nos termos voto relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Agravo embargos em recurso de revista 44.400 de 2006. Agravante Banco Bradesco S.A. Agravado Rita Rosemary Martins Falcão Santana. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Hugo. Pois não, senhor presidente. O agravo é da reclamada e aqui a 8ª turma conheceu do recurso de vista do reclamante e deu provimento para determinar a manutenção do plano de saúde enquanto perdurar a aposentadoria por invalidez e condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30 mil. Não houve revolvimento fático probatório pela turma, então eu afasto, não vislumbra assinada contrariedade da súmula 126, e os paradigmas que foram trazidos não guardam a necessária especificidade, conforme o relato do meu voto, por isso estou propondo negar provimento agravo.
Perfeito. Pergunto se há divergência. Não havendo-se decidido, nós temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Agravo regimental embargos em recurso de revista 2.111.100 de 2004. Agravantes Jucundino Rodrigues Perrone e Banco Itaú S.A. e outro. Agravados os mesmos. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro. Pois não, são dois agravos mentais, os reclamados e outro reclamante. Eu examino o primeiro agravo mental dos reclamados e trata de descontos. A indicação de contrariedade é a súmula 342 e há instrumento coletivo. Eu verifico que não há essa possibilidade de contrariedade aos termos da súmula 342, que fala de alteração por escrito pelo empregado, e não traz aqui divergência jurisprudencial. Então, eu nego o provimento. E o agravo regimental do reclamante diz respeito ao enquadramento no cargo de gerente geral de agência. Não há renovação na indicação da contrariedade da súmula 126 de 287 e os paradigmas são inespecíficos. Então, por isso que eu também nego o provimento. Então, ministro Hugo, aqui, apesar da súmula, quer dizer, a súmula 342, ela coloca quais são os parâmetros em que seria válido ou inválido o desconto, mas sob o prisma do direito individual, meramente individual. Aqui, nesse caso, me parece que havendo norma coletiva, seria possível fazer esse desconto, né, de plano de saúde, de assistência odontológica, seguro, previdência. Então, eu estaria, em princípio, conhecendo e dando provimento ao agravo nesse sentido para autorizar o desconto. Só esclarecendo, senhor presidente. Por favor. Eu até acho viável e possível, mas como mérito. Agora, para fins de conhecimento, com contrariedade, a literalidade da súmula 352, penso que não há. Eu mantenho meu voto com todas as vezes. Tá bom. Então, ministro Cláudio Brandão. Presidente, eu voto com o relator. Eu entendo que não há possibilidade de ampliação do que trata a súmula para efeito de conhecimento do agravo, considerada contrariada quando houver, já que trata de autorização individual, e aí, a meu sentido, não haveria contrariedade para efeito de conhecimento. Tá bom. Eu voto com o relator. Tá bom. Ministro Dallazen. Senhor presidente, em tese, eu comungo do entendimento de Vossa Excelência, mas realmente conhecimento por contrariedade me parece inviável. Não diviso contrariedade à súmula 342, que nem trata de norma coletiva. De modo que eu, data vendo, acompanho o relator. Deixa eu só dar uma olhadinha. Me tira uma dúvida, ministro Hugo. Teve divergência jurisprudencial? Não aponta. Só veio por contrariedade. Exatamente. Eu até inicio meu voto dizendo que eu destaco inicialmente que os reclamados no recurso de embargo não apontam divergência jurisprudencial. Tá bom. Não, então eu vou reformular e acompanhar Vossa Excelência por essa singularidade, como não há divergência. Eu peço visto em mesa, presidente. Quem está pedindo visto em mesa? Ministro Aloysio, então, com visto em mesa. Vamos prosseguir. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Agravo regimental embargos em agravo e recurso de revista 336.785 de 2007. Agravante Delcino Sutili. Agravado Banco do Brasil S.A. Então, com a palavra, ilustre relator, também ministro Hugo. Pois não. Decisão do ministro-presidente da Igreja Quarta Turma e o reclamante que depõe o agravo regimental, o tema é gerente geral de agência bancária, enquadramento no artigo 62.2 da CLT. Aqui também não há divergência jurisprudencial específica, que não restou demonstrada. São distintos contextos dos paradigmas. Eu nego o provimento. Perfeito. Pergunto se há divergência. Não havendo-se decidido, nós temos voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos.
Embargos declaratórios em agravo e embargos em recurso de revista, 150.500 de 2003. Embargante Caixa Econômica Federal, embargado Carlos César e outros. Então, com a palavra o ilustre relator, ministro Guilherme Caputo Bastos. Presidente, os embargos, bem, os examinei e estou conhecendo os embargos, mas não os estou provendo. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide nos termos voto relator. Vamos na sequência. Relator excelentíssimo, senhor ministro Caputo Bastos. Agravo regimental embargos em recurso de revista 568 de 2011. Agravante Companhia Energética do Ceará, agravada Marilúcia da Silva Rodrigues. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Guilherme. Agravo regimental, não é, presidente? Exatamente. Eu estou votando no sentido do provimento do agravo regimental. É o caso que envolve o decreto estadual 21.325 do Ceará, Sociedade de Economia Mista, estadual adquirida por um banco. Perfeito. Pergunto se há divergência. Não havendo, se decide nos termos voto relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Agravo regimental embargos declaratórios em recurso de revista 953 de 2010. Agravante Fazenda Pública do Estado de São Paulo, agravados Mauro Lopes de Abreu e outros, e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Ministro Aloysio, com a palavra. Pois não, presidente. Eu vou fazer um resumo. Os embargos não foram admitidos pela egrégia turma. O recurso revista também não foi conhecido. Decisão do egrégio TRT que consagra inexistência de sucessão entre CPTM e FEPASA, matéria já conhecida por nós, Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Embora não tenha reconhecido a sucessão, tendo consagrado a tese do Tribunal Regional que não havia sucessão, deu a paridade. Deferimento de diferenças de complementação de aposentadoria a empregado de trecho não sucedido. E, nos embargos, veio a Fazenda Pública aludir ao fundamento de que a jurisprudência dessa Corte, quanto a pedido formulado por ex-empregado da Estrada de Ferro Sorocabana, entende que improcede o pedido de diferença de complementação de aposentadoria, quando se trata de pedido de paridade com o pessoal ativo da CPTM. Indicar esta confronta e sustenta a inaplicabilidade da súmula 126. Diante dos dois embargos de declaração opostos pela reclamada, verifica-se que a decisão, no julgamento dos últimos embargos de declaração da reclamada, afirmou que o Tribunal Regional negou a sucessão empresarial entre a FEPASA e a CPTM. É por isso que, conforme já se decidiu, a embargante não tem interesse recursal em ver reconhecida ofensa literal aos artigos 10 e 448 da CLT. É de se verificar que, em que pese a decisão tem explicitado que o egrégio TRT negou a sucessão empresarial entre FEPASA e CPTM e que o fundamento do julgado regional é no sentido de que não houve sucessão da FEPASA pela CPTM em relação ao sistema de transporte no qual os autores laboravam, houve a manutenção das diferenças de complementação de aposentadoria pleiteadas. Diante desse imbróglio que se forma, necessário estar atento à tese jurídica que se formou. Eis que há prequestionamento implícito em face dos embargos de declaração da reclamada, que pretendeu a análise das violações do artigo 10 e 448. Depreende-se, assim, que a matéria foi implicitamente analisada. Tese em relação ao empregado que trabalhou em trecho não assumido pela CTPM, afasta a sucessão. Por isso, deve fazer jus à complementação de aposentadoria dos empregados, já que a responsabilidade restou atribuída tão somente à FEPASA, Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Tese no sentido de que, mesmo diante da ausência de responsabilidade da CPTM, a remuneração dos empregados da CPTM deve continuar servindo de parâmetro para apuração de eventuais diferenças de complementação de aposentadoria. O fundamento da decisão, portanto, é no sentido da inexistência de sucessão trabalhista e pela obrigação da Fazenda do Estado em observar remuneração postulada na CPTM.
Diante desse debate, relacionado com a inexistência de sucessão e, mesmo assim, pela condenação no pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, a decisão parece divergir do aresto a seguir transcrito. Recurso revista, complementação de aposentadoria, sucessão, FEPASA, CPTM, paridade. Nos autos em controvérsia que o reclamante era empregado da FEPASA, vinculado à zona sorocabana, cujo sistema de trem urbano não for assumido pela CPTM. Desse modo, diverge do entendimento majoritário desta Egrégia Corte a conclusão do TRT de que a sucessão naquela empresa, por esta, tenha abrangido o reclamante. A aposentadoria do empregado antes da cisão da FEPASA não leva à conclusão de que deva ser utilizado o plano de cargos e salários da CPTM como parâmetro de atualização do benefício pago pela Fazenda Pública, se quando em atividade estava vinculado à fração da empresa não sucedida pela CTPM. Então, diante dessa divergência específica, eu estou provendo o agravo. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Então, agradecendo a proteção de Deus e a participação de todos, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Uma bobagem. E nós ficamos por aqui, lembrando que você pode acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo Sessão TST.